Vamos dar seguimento então à nossa série de mensagens com o tema sabedoria. E antes eu quero orar com você para que o Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações nesse momento. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez, por mais uma oportunidade que nós temos de meditarmos juntos na Tua Palavra e analisarmos o que as Tuas Escrituras têm para nós nessa noite. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações e que a Tua Palavra seja alimento para a nossa vida espiritual, que possamos aprender o que o Senhor tem para cada um de nós. Venha, Senhor, através dessa live, através desse nosso culto online, alcançar a cada coração e que cada um sinta-se alimentado da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós estamos nessa série de mensagens e antes de nós começarmos o tema de hoje, eu quero relembrar com você como que foi as nossas últimas 2 semanas. No primeiro capítulo, então, nós meditamos um pouquinho sobre a diferença de conhecimento e sabedoria e o quanto é importante buscar em Deus a sabedoria que Ele pode nos conceder, né? E aí um exemplo que ficou bastante marcado foi sobre a diferença de conhecimento e sabedoria, é que saber que tomate é uma fruta é conhecimento, mas saber que não se pode colocar numa salada de fruta, isso é sabedoria, isso é a prática da sabedoria. E só, claro, como um exemplo para conseguir entender essa diferença. E na segunda semana foi falado sobre a diferença, né? Aliás, sobre aprendizado e sobre experiência. E um exemplo que ficou bastante marcado foi sobre andar de bicicleta. Será que é possível andar de bicicleta apenas aprendendo a teoria? É muito mais fácil quando se coloca em prática e se adquire experiência, né? Naquilo que não se adquire apenas um aprendizado, mas se amplia ainda mais através da experiência. E assim é a palavra de Deus. Quantas vezes, né, temos conhecimento sobre a teoria, mas não estamos colocando em prática? Então, o nosso convite, através desses estudos sobre sabedoria, é nós realmente colocarmos em prática o que temos aprendido sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje é o segredo do rei Salomão. Como nós sabemos, muito se fala sobre Salomão quando se fala sobre sabedoria. E eu quero ler com você a base dessa meditação de hoje, que está em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 9. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5, nos diz assim: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Se nós formos analisar todo o capítulo 3, aí vai nos contar toda a história de como que foi esse momento em que Deus conversou com Salomão e perguntou o que ele queria. E ele pediu discernimento, ele pediu sabedoria a Deus, para que ele pudesse governar e soubesse como agir, né? E ali ele destaca em um dos versículos dizendo que ele era muito jovem, né? Então, para que a gente possa analisar, e nós vamos analisar um pouquinho hoje sobre a vida de Salomão e qual o segredo do rei Salomão, né? A história fala que Salomão era um homem muito rico e muito sábio. Nunca se ouviu falar em um homem tão sábio como Salomão. E a Bíblia nos relata a história, né, desse rei. E então, assim, para nós entrarmos aí no assunto, né? Qual que é o segredo do rei Salomão? Talvez se você parasse para pensar qual foi o segredo, né? Normalmente, nós paramos para analisar e escutamos que Salomão, ele foi um homem muito rico e muito sábio e que isso foi resposta do pedido dele para Deus. Quando Deus perguntou o que ele queria, ele falou: eu quero discernimento, eu quero sabedoria para conseguir distinguir o bem do mal, para mim saber como governar, como agir, né? E normalmente nós paramos por aí, pensamos, foi resposta do pedido de Salomão para Deus.
Contudo, normalmente nós não analisamos como tudo isso começou. O que existiu antes do momento em que Salomão pediu a Deus sabedoria? Porque um jovem, né? A palavra fala que ele era ainda muito jovem quando assumiu o reinado. E se você for olhar no versículo 7, algumas versões, ele fala assim, no versículo 7 do capítulo 4 de Provérbios, Salomão fala assim, ó, não passo de uma criança, não sei como conduzir. Então ele afirma que ele era muito jovem. E eu quero ler com você Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 3, que vai nos falar um pouquinho mais sobre essas instruções e esses conselhos. Diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Normalmente nós colocamos o resultado do pedido de Salomão a Deus, né, para que ele tivesse sabedoria, como resposta do grande segredo. Ele pediu a Deus. Sim, Salomão pediu a Deus na oportunidade que ele teve. Mas se nós pararmos para pensar, Salomão era muito jovem, ele era muito novo e não sabia nem como agir. E por que será que naquele momento ele poderia pedir tantas coisas, né? Adolescentes normalmente pedem coisas fúteis, coisas passageiras, coisas muito rápidas, totalmente temporárias. E Salomão veio e pediu algo que é eterno, algo que pudesse durar para a vida toda dele, que era sabedoria. Salomão, ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir bens, enfim, tantas coisas ele poderia pedir, Salomão pediu sabedoria, pediu entendimento, pediu conhecimento a Deus e principalmente, né, algumas versões falam ali discernimento para conseguir distinguir o bem do mal. E naquele momento ele teve resposta de Deus, que se alegrou inclusive com o pedido dele. E em consequência disso, Salomão foi abençoado em todas as outras áreas da sua vida. Mas por que alguém tão jovem? Né? Em algumas versões fala que ele se caracterizava como ainda criança, né? Tão jovem, poderia pensar nisso. A resposta é que antes da morte de Davi, porque Salomão assumiu o reinado logo após a morte de Davi, e antes disso, Davi foi tão intenso ao ensinar ele: peça sabedoria. Eu imagino, Davi deve ter colocado tanto isso na cabeça de Salomão: pede sabedoria em todas as oportunidades que você tiver, abrace a sabedoria, se agarre no conhecimento, peça sabedoria. Davi falava tanto isso para Salomão que na primeira oportunidade que ele teve foi perguntado: o que você deseja? Né? Deus perguntou: o que você quer? Peça que eu vou te dar. O que ele pensou em pedir foi sabedoria, foi discernimento. De tanto que o pai dele o instruía para isso. E aí vem a resposta, muito antes do pedido de Salomão, foi o que foi plantado na vida dele, o que foi ensinado para Salomão. Davi instruía e aconselhava. Na verdade, o segredo de Salomão é a instrução que ele recebeu desde criança. Ele ter sido mentoreado pelo seu pai e ouvido o seu pai. No momento em que Deus perguntou o que ele queria, ele soube o que pedir. Então, as instruções e os conselhos são muito importantes na vida de alguém. Na nossa vida, nós precisamos cuidar quem está nos aconselhando, quem está nos instruindo, principalmente quem está nos mentoreando, que é justamente isso, a instrução e o conselho. Quem está nos direcionando como nós devemos agir em nossas decisões, né? E aí, as instruções, os conselhos dados pelo seu pai Davi, né, deram a Salomão justamente a resposta do que ele precisava pedir a Deus. Em Provérbios, o próprio rei Salomão, ali como nós lemos no capítulo 4, a partir do versículo 3, o próprio rei Salomão, né, contava como que era os conselhos, as instruções que ele recebeu do seu pai.
E ali ainda nesse capítulo 4, esse trecho, né, resume várias instruções de Davi de como que ele agiu. Salomão só pediu sabedoria ao Criador, porque ele foi mentoreado para buscar isso. Ele foi instruído que era isso que ele deveria pedir, né? Eu fico imaginando Davi quando Salomão estava crescendo, falando e repetindo e insistindo. Tudo que você puder, se agarre no conhecimento, se agarre na sabedoria, peça sabedoria e a sabedoria o honrará. E isso fala justamente nos versículos quando Salomão vem e conta, né, como que foi as instruções de seu pai. O segredo do homem mais rico e mais sábio que já existiu foi ter sido mentoreado e ter ouvido o seu pai. Ele ouviu as instruções, ele ouviu os conselhos do seu pai. E aí a pergunta de hoje para nós finalizarmos: quem tem instruído você? Quem tem te dado conselhos? Quando nós analisamos o segredo, né, de Salomão, nós podemos ver que o segredo é que ele era mentoreado, ele era aconselhado, ele era bem instruído e por isso ele soube o que pedir. Muitos pais não têm dedicado tempo aos seus filhos para instruir e aconselhar. Conselhos simplesmente falados esporadicamente são como conselhos jogados ao vento. Eles não trazem efeito e resultado na vida de crianças, na vida de adolescentes e assim por diante. Eles precisam se tornar prática, precisa existir exemplo, precisa existir instrução, consequentemente, mentoreamento. Exemplos arrastam. Eu vou repetir. Exemplos arrastam. Muitos pais querem que os seus filhos sigam determinados caminhos, mas não dão nenhum tipo de exemplo para que o seu filho siga aquele caminho. Lembre-se disso quando você for instruir alguém ou aconselhar alguém, né? Diz ditados aí que se conselho fosse bom não era dado, né? Era cobrado, mas na verdade conselho é sim bom, só que necessita de exemplo, necessita de instrução. Conselho sozinho, muitas vezes ele é muito vago, ele não traz embasamento, mas é muito importante que quem dê conselhos para você sejam pessoas que são especialistas no assunto, que realmente saibam o que falar. Por que os filhos muitas vezes não querem ouvir os pais? Porque os pais estão querendo aconselhar coisas que eles nunca fizeram ou que eles não fazem no seu dia a dia, que eles fizeram totalmente ao contrário na sua vida. Não há exemplo. Cuidado com quem está aconselhando você. Eu quero te incentivar nessa noite a buscar pessoas que realmente podem instruir você, líderes, pastores, pais, mães, que realmente vão desejar o melhor para você. E isso vem se tornar prática no teu dia a dia. Muitas vezes as tuas decisões e os caminhos que você está trilhando estão sendo errados, estão dando resultados negativos, porque você está ouvindo as pessoas erradas, ou pior, não está ouvindo ninguém, não está buscando orientação, nem Deus, nem ninguém que pode te ajudar. É muito importante nós não estarmos sozinhos, para que nós possamos tomar as decisões corretas no nosso dia a dia. Nós precisamos seguir instruções corretas. Instruções corretas. Assim como Salomão, quando foi perguntado por Deus o que você quer, o que pode pedir que eu vou te dar. Salomão, na verdade, só seguiu o que Davi já lhe orientava uma vida inteira. Em todas as oportunidades que ele teve, ele instruiu e aconselhou o seu filho. Quando Salomão assumiu a maior responsabilidade, né, que ele poderia ter, que era assumir o reinado no lugar do seu pai, ainda muito jovem e sem experiência nenhuma, Salomão recebeu sabedoria de Deus. E quando ele recebeu sabedoria, consequentemente, todas as outras áreas da sua vida foram abençoadas. Ele recebeu riquezas, ele recebeu tudo do bom e do melhor, como resultado daquilo que ele pediu a Deus. Muitas pessoas estão cansadas de pedir, mas Deus muitas vezes entrega bênçãos e ela não sabe como lidar. Se você for parar para analisar, muitas pessoas que recebem fortunas, recebem prêmios na Mega Sena, recebem uma herança gigantesca ou alguma coisa assim, muitas vezes perdem tudo. Você já parou para ver isso? Muitas pessoas que recebem muito dinheiro, elas perdem com a mesma agilidade que elas ganham, elas perdem facilmente. E é justamente pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento, porque nunca teve aquilo nas mãos e não sabe como agir, não sabe como lidar. Falta justamente alguém para instruir,
Aquelas pessoas que pegam pessoas para aconselhar e olha, faça isso, aplique em tal lugar, invista, né, de tal forma, não gaste dessa forma, gaste dessa forma, enfim. E vai instruindo, essas pessoas se dão bem, mas muitas pegam um valor grande em mãos e não sabem como agir, perdem tudo. Isso é resultado da falta de discernimento, da falta de conhecimento e até mesmo de sabedoria. O grande segredo do rei Salomão foi porque ele foi mentoreado. Ele recebeu instruções e conselhos e ele ouviu o seu pai. Na hora que ele precisou saber como agir, ele sabia o que fazer. Cuide como que você orienta as pessoas que estão ao seu redor. Cuide como você orienta os seus filhos. E principalmente, não tome decisões sozinho. Busque oração. Muitas vezes você pode falar assim, mas eu pedi orientação e não souberam o que me falar. Procurem respostas em Deus, mas procurem juntos. Dedique um tempo para ser aconselhado, para ser discipulado na sua semana. Busque ser discipulado. Mas nunca ninguém me convidou para me discipular. Procure, converse com o seu pastor, converse com alguém e fale, olha, eu quero ser discipulado, eu preciso de alguém. Grandes líderes, grandes pessoas, sábios, são sempre mentoreados. Sempre existe alguém que está instruindo essa pessoa como fazer, como agir, trocando ideias, acrescentando. É muito importante que você não esteja sozinho. O segredo do rei Salomão, lembre-se disso, foi ser mentoreado e ter ouvido seu pai na hora que ele mais precisava. Ele era muito jovem, ele não tinha experiência nenhuma, mas com o conselho e a instrução que ele recebeu, enquanto ainda pequeno, enquanto ainda menino, ele conseguiu ser reconhecido como o homem mais sábio que já existiu. Que Deus te dê sabedoria. Lembre-se disso. Sozinhos nós podemos ir em muitos lugares, mas nós não vamos muito longe. É muito importante termos pessoas junto conosco. Para os jovens que estão aí, assim como eu, vamos ouvir mais, vamos pedir mais orientações, vamos seguir esses exemplos. Para aqueles de mais idade, já pais, avós, tios e tias, você também não precisa saber de tudo. É muito importante que exista alguém junto com você, te ajudando, trocando ideias, né? Sendo aconselhado também. E todos nós precisamos ser discipulados. Todos nós precisamos ter alguém junto conosco para nos ajudar em crescimento, em nome de Jesus. Que assim seja na sua vida. A palavra diz, aquele que precisar de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente. Não se canse de pedir. E hoje eu vou te convidar mais uma vez a escrever aqui nos comentários. Coloca, eu te peço sabedoria, Deus. Escreva aí, eu te peço sabedoria, Deus. Que esse seja o teu pedido. Que quando você orar pela manhã, ao você acordar e entregar o seu dia ao Senhor, peça sabedoria. Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria para mim saber como agir em cada situação, como será meu dia, como serão as situações, as decisões que eu preciso tomar, por mais pequenas ou grandes que elas sejam. É muito importante que você busque em Deus sabedoria para saber como agir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você busque cada dia mais sabedoria. Receba uma novidade de vida. Receba algo novo do Senhor. Receba mais sabedoria em nome do Senhor Jesus. Escreva aí, eu te peço sabedoria, Deus. E seja abençoado em nome de Jesus.